Olá, tudo bem? Nós estamos dando continuidade a mais um estudo sobre a série As Bem-aventuranças. E nós estamos hoje tratando sobre a quinta bem-aventurança e até agora tem sido assim muito rico o estudo que nós temos trazido, toda essa meditação que nós temos trabalhado e de suma importância, né? Tanto para o conhecimento daquele que ouve, tanto para aquele que também transmite essa mensagem. E eu espero que você esteja aproveitando e também gostando e compartilhando, né, dessa ideia, daquilo que nós temos trazido no decorrer desses dias. Para nós é um privilégio poder entrar até a sua casa e poder agregar alguma coisa de bom na sua vida. Hoje nós vamos tratar sobre os misericordiosos. A palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 7 diz assim: Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Só para dar uma parafraseada e também buscar alguns fatos que nós falamos em vídeos anteriores, Jesus ele estava no Sermão da Montanha e cercado de pessoas de todos os tipos, e pessoas que vinham de todas as regiões, de todas as cidades, e tinha mais ou menos ali em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Deveria ter aí uma faixa de mais de 10.000 pessoas, provavelmente. Dentre essas pessoas, havia pessoas que tinham viajado até 4 dias para estar ali com Jesus. Então Jesus ele sobe no monte, e mais abaixo ficam os seus discípulos. E lá no sopé da montanha, então fica aquela multidão. Você pode imaginar, pessoas de todo tipo, com todo tipo de enfermidade, pessoas que foram trazidas de maca, pessoas que estavam ali, né, com todo tipo de doenças, e no entanto naquele período não tinha um sistema de saúde como nós temos hoje, né? E a Bíblia fala então que Jesus ele começa a preparar naquele retiro espiritual os seus discípulos para atender aquelas pessoas. E quando eu falo dos seus discípulos, eu não estou falando apenas dos 12, mas daqueles que caminhavam e seguiam Jesus mais a tempo, não interessado apenas naquilo que ele podia lhe dar, como benefício, a cura, o milagre, mas também no seu contexto teológico, de palavra e também de ensinamento. Então Jesus ele começa a preparar os seus discípulos para ir até aquela multidão. As 4 primeiras bem-aventuranças, elas têm a ver do relacionamento com o homem e Deus. É mais ou menos assim, Jesus primeiramente estava preocupado em preparar os seus discípulos no relacionamento com ele. Porque todo homem que conhece a Deus e que tem uma intimidade profunda com Deus, automaticamente ele começa a se preocupar também com o seu próximo. Jesus diz assim que o maior mandamento da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Então, primeiramente, Jesus ele prepara o nosso relacionamento no vertical, depois automaticamente o relacionamento no horizontal, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazendo isso, o homem, o discípulo, o servo de Deus, ele consegue resumir todas as leis e os profetas também, né? É perfeito, o homem se torna perfeito diante de Deus. E aqui Jesus ele fala sobre ter misericórdia. A Bíblia diz que bem-aventurados, Jesus diz, são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. É interessante porque o Salmo 23, no versículo 6, o salmista Davi dizia assim, que a misericórdia de Deus, ela o seguiria todos os dias da sua vida. Mas essa palavra seguiria, ela também traz uma interpretação no original de perseguir. Você imagina só, a misericórdia de Deus, ela me perseguirá todos os dias da minha vida. Saber que o modo como Deus se preocupa conosco, o modo como Deus, ele me ama de uma forma tão extraordinária, que a misericórdia de Deus, eu sou atraído por ela, ou ela está sempre à minha procura. E isso é maravilhoso, nós pensarmos dessa forma e entendermos a palavra de Deus dessa forma.
Né? Quando o povo de Deus ele foi levado cativo para a Babilônia e ali experimentou os horrores do cativeiro babilônico, nós vemos Jeremias ele falando no livro de Lamentações, né, a seguinte palavra, profetizando. Deus ele fala através de Jeremias dizendo assim, ó, eu nunca deixo de amar o meu povo. Né? Lamentações de Jeremias no capítulo 3, no versículo 22 e 23. Eu nunca deixo de amar o meu povo. Malaquias também ele fala sobre isso. Né? Malaquias ele inicia com as seguintes palavras: eu sempre os amei. Que coisa mais extraordinária, porque quando nós lemos os livros, ou quando se fala sobre o Antigo Testamento, na grande maioria das pessoas, elas têm uma visão de um Deus terrivelmente punitivo, um Deus que disposto a matar, um Deus disposto a perseguir, um Deus atroz, um Deus terrível. Mas a Bíblia ela é recheada, né, de versículos, né, abordando a grandeza da misericórdia de Deus. Se você for entender a lei de Deus, ele era o padrão moral de Deus. Homem algum foi salvo por cumprir a lei de Deus, mas a lei de Deus, ela representava o padrão de Deus. A lei era o padrão moral, mas todo homem, o que Deus esperava dos homens é que eles pudessem ser redimidos pela fé, que eles pudessem ser alcançados por Deus pela fé. E a Bíblia fala no livro de Hebreus de muitos homens, os heróis da fé, eram homens que viveram no Antigo Testamento, homens que viveram no período da lei. E, no entanto, boa parte deles viveram, alguns deles viveram num período antes da lei mosaica. E, no entanto, foram homens que foram justificados pela fé, porque sempre foi pela fé, nunca de uma forma diferente. Existem algumas pessoas que acreditam que o homem ele poderia ser justificado na tentativa, né, de se justificar através das suas próprias obras, no cumprimento da legalidade da lei mosaica. Mas nunca foi isso. Deus sempre esperou que o homem pudesse acreditar nele, confiar nele. E através da misericórdia de Deus, então, ele seria justificado, nunca por intermédio do cumprimento, aliás, né, exaustivo da lei de Moisés. Mas a lei de Moisés, um parâmetro ela estabelece para a nossa vida. A lei de Moisés, ela mostra o quanto Deus é misericordioso. Porque a lei de Moisés, ela deixa muito bem claro que o homem jamais ele conseguirá se auto-justificar ou ser perfeito diante de Deus. É por isso que nós dependemos da misericórdia de Deus. O livro de Oséias, por exemplo, Oséias escreveu todas as suas mensagens tendo como base o amor incondicional de Deus. E isso é tremendo, porque o livro de Oséias, para você ter uma ideia, ele faz menção do relacionamento de Oséias com a sua esposa. Porque Deus manda Oséias casar com uma mulher, e uma mulher tirada da prostituição. Oséias teve 3 filhos com essa mulher. E a palavra de Deus diz que o relacionamento de Deus foi no livro de Oséias, ele é baseado na vida, no relacionamento de Oséias, aliás, com a sua esposa. Porque Oséias, ele cuidou, ele amou, ele teve filhos com ela, ele deu honra para ela, ele deu uma casa, ele deu dignidade. E, no entanto, depois de um determinado tempo, essa mulher abandona Oséias e ela volta à sua prostituição. E quando Oséias vai questionar para Deus, e agora? Deus fala para Oséias, Oséias, é dessa forma que eu me sinto. Porque da mesma forma que Oséias foi traído, né, depois de praticar todo o bem em relação à sua esposa, em relação a essa mulher, o Senhor fala para Israel, do modo como ele sentia, um marido traído, um marido deixado para trás, um marido que amou de verdade e que se devotou a ela, ao seu povo, ao seu Israel, né? Então muitas pessoas hoje agem com Deus da mesma forma, né? Ou seja, não são sinceros para com Deus. E aí o que nós podemos esperar de Deus?
Deus ele é misericordioso, Deus ele é compassivo, Deus é longânimo, Deus ele é tardio em irar-se. Graças a Ele, louvado seja o Senhor, porque nós podemos contar com a sua longanimidade, com a sua misericórdia todos os dias, não é verdade? Então, uma boa maneira de parafrasear as bem-aventuranças seria: felizes os que são cheios do amor incondicional de Deus. Felizes essas pessoas. Então é maravilhoso a gente entender sobre a palavra misericórdia, porque ela aparece na Bíblia 366 vezes, a palavra misericórdia. Só para fortalecer aquilo que eu te falei há pouco tempo atrás, o Deus do Antigo Testamento, né, que muitas pessoas, é como se o Deus do Antigo Testamento fosse diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, ele falou 288 vezes sobre misericórdia. E você vem dizer que Deus não ama? E você vem dizer que o nosso Deus é terrível? Então Deus ele sempre foi um Deus de um amor incondicional, né? Sempre. Então a promessa de Jesus para os misericordiosos é que eles alcançariam a misericórdia. O que quer dizer que eles receberão a misericórdia e ainda serão canais do amor incondicional de Deus. Então você imagina só, Jesus ele preparando os seus discípulos para serem compassivos, para terem compaixão, para serem cheios de misericórdias, porque lá no sopé da montanha havia uma multidão incontável de pessoas carecendo de misericórdia. E quem Deus usaria para alcançar, para tocar na vida daquelas pessoas? Aquelas pessoas que estavam entre ele e aquela multidão. No caso, aqueles discípulos que ali o acompanhavam, que aprendiam da sua palavra aos seus pés. Hoje, quem Deus ele quer usar? Ele quer usar você, Deus ele quer usar a tua vida hoje. Deus ele quer encher você de misericórdia, para que você possa ter misericórdia também dos outros, né? Deus ele te ama de uma forma incondicional. E da mesma forma, Ele espera que também nós possamos agir da mesma forma. Então vamos descer a montanha. Essa era a proposta de Jesus, descer a montanha, né? E sermos parte da solução de Cristo para aquelas pessoas que estão ali perdidas, aquelas pessoas que estão necessitadas, carentes, famintas, sedentas, doentes, né? Como disse Deus, a quem enviarei? Né? Isaías no capítulo 6, a quem enviarei? Isaías disse assim: eu estou aqui, ó, pode me enviar. Será que você pode dizer a mesma coisa? A tua obra, ela só será efetiva se você for cheio do amor de Deus, cheio da misericórdia de Deus. Senão, meus irmãos, a nossa obra ela só produzirá barulho, não produzirá vida. Que Deus abençoe você. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço a todos. Compartilhe essa mensagem. Seja um canal de bênção na vida do teu irmão, teus familiares, né? O seu like é muito importante, né? Se inscreva no canal, né? Porque isso ajuda a divulgar também, né? O nosso conteúdo, aquilo que nós temos produzido durante esses dias. Um abraço. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.